Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pérolas Semanais, trazendo aqui o complexo ao nível da simplicidade, sempre, né? Que é o nosso objetivo com esse formato, com esse programa. E vamos começar a conversar hoje sobre um tema que nós conversamos durante a semana, de estar trazendo para o programa, que é equilíbrio. Falar um pouquinho de uma forma rápida, objetiva, é gigantesco para ser abordado em várias áreas, dá para ser abordado essa questão do equilíbrio, e a gente vai lapidar aqui algo que a gente tem refletido durante a semana e compartilhar com vocês. Pensando em equilíbrio, essa semana eu vou trazer um pouco do exemplo, uma trajetória espiritual, em busca da espiritualidade, em busca de conhecer a si mesmo, em busca de conhecer a sua mente, em busca de conhecer o seu interno, para ter uma noção da vida mais clara, mais completa. Esse homem, esse peregrino, esse espiritualista, ele começou a transitar por algumas linhas de pensamentos, podemos chamar de religião. Esse homem, ele passou por uma religião e ali ele percebeu que as práticas daquela religião eram exercidas de uma forma extrema. Ele não conseguia entender ou achar sentido em tais práticas. E daí ele passou um tempo ali, uns 5, 6 anos, e aí ele migrou para uma outra religião. Ele falou, agora eu vou conhecer essa religião aqui. Eu vou ver como que é a forma de culto, como eles entendem a criação, e etc, etc. Passou ali também uns 5, 6 anos, e ele olhou e falou, eu vejo coisas erradas, eu vejo que tem coisas que não estão certas, que não fazem sentido algum perante a criação, não tem bom senso. E aí ele saiu daquela religião, ele foi para uma outra religião. E aí, num certo momento, ele entrou dentro de um lugar e ele viu um homem com um violão. Simples violão, tocando um violão. E esse homem, por um momento, ele parou de tocar e ele foi trocar as cordas do violão, que já estavam velhas, essas cordas. Ele percebeu que quando o homem trocou essa corda, ele fez um acorde, saiu um som totalmente estranho, totalmente ruim. E aí, esse homem, ao passar ali do tempo, ele foi apertando as cordas, foi afinando ali o seu instrumento, entendendo, fazendo um paralelo como se fosse a própria vida humana. Ele percebeu, cara, eu vou comparar a vida humana como uma corda de um violão. Essa corda, quando ela está frouxa, ela não emite um som agradável. Ela não ressoa um som bonito. E, ao mesmo tempo, se aquela corda for apertada demais, ela vai estourar. Então ela vai arrebentar. Também não vai ter sentido algum. Então esse espiritualista fez um paralelo. Ele captou uma coisa extraordinária. Que ele entendeu que a vida só faz sentido aonde existe um ponto de equilíbrio. Onde existe ali um bom senso, uma coisa racional até também. Acho que foi o primeiro espiritualista na Terra a trazer a ideia de extremos e de equilíbrio. Até então, antes, era algo muito subjetivo. Não tinha uma expressão muito assim formal sobre essa ideia de equilíbrio, essa ideia de extremos. Porque não tem como eu falar de equilíbrio sem eu falar de extremos. São coisas que uma depende da outra para acontecer. Entende? Assim como a gente está envolvido com informática, acho que todo mundo vai ser um exemplo mais fácil. Você, claro, já deve ter, com certeza, abrido ali um programinha de escutar música no seu computador, no seu notebook, e você percebe que ali tem um equalizador. E você percebe que tem uma barrinha, certo? E nessa barrinha, se você deixar essa barrinha no meio, você vai conseguir ouvir muito bem ali a sonoridade daquela música, você vai escutar muito bem, você vai ter a percepção daquilo. Agora você pega aquela barrinha e você coloca para a direita, você vai ouvir só um lado. O outro lado você está totalmente excluindo ele. Entende? Então o que esse espiritualista ele entendeu foi isso. Que ele falou, eu não posso eliminar um extremo, simplesmente, achando que isso é o padrão de equilíbrio, de harmonia existencial. Também não posso eliminar o outro extremo. Mas ele entendeu que essa barra, quanto mais ela estiver perto do meio, mais as coisas vão caminhar em harmonia. Mais você vai ter a amplitude
e a percepção das coisas, seja de um som que a gente está falando agora, seja da vida, seja uma ótica da vida, entende? Então, a gente não podemos eliminar os extremos, mas eles são muito importantes para inspirar a gente a estar no meio dessa barra, para inspirar, entende? Legal. Eu tava pensando, né? A gente tava conversando um pouco antes de fazer essa gravação, na composição do homem, né? Que nós somos divididos em 3 compartimentos: corpo, alma e espírito, né? E falando um pouco sobre o equilíbrio, eu queria usar um exemplo também para deixar claro, apesar que já ficou bem claro o que você disse, mas só para abranger um pouco mais. O HIV, por exemplo, o HIV ele é interessante porque ele é um vírus que ele ataca o seu sistema imunológico. Então, quando fala que a pessoa ela veio a óbito por AVC, não quer dizer que foi o vírus HIV que matou a pessoa. A pessoa morre de gripe, tá ligado? Porque o sistema imunológico dela cai, ela fica sem uma defesa ali. E é interessante usar o sistema imunológico porque desde muito cedo, desde quando é criança, o seu corpo, quando você nasce, você vai tendo contato com a vida, que são inúmeros tipos de bactérias. É o adulto que vai lá e dá um beijo no bebê. Então, o tempo todo, o corpo humano ele está recebendo bactérias, aprendendo como combater. O nosso sistema imunológico ele funciona assim. Quanto mais contato com o tipo de vírus você tem, mais o seu corpo pega aquilo, aprende daquilo e cria um sistema defensivo para aquilo, né? É por isso que se fala que se uma criança nasce em uma incubadora sem contato com nada, para não ficar doente, isso é ruim, é prejudicial. Então ela precisa ter contato com algumas coisas que fazem mal para ela, para o corpo dela aprender a lidar, né? E o HIV ele é interessante porque ele é um tipo de vírus que o corpo não consegue copiar uma diretriz lá do vírus e não consegue criar anticorpos. Então o HIV ele ataca o sistema defensivo do corpo e aí o corpo ele começa a definhar. O cara ele pegou uma gripe, alguma coisa ali, aquilo vira uma pneumonia e ele vai a óbito de gripe. É muito louco. Na questão do equilíbrio, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque ó como que nós precisamos de doença para não ficar doente. O que são as vacinas? São doenças em uma dose baixa para o seu corpo copiar aquela diretriz e conseguir se defender. Então é muito louco como que é esse lance do equilíbrio em tudo que o Pai criou na natureza, né? Existe lá o reino animal selvagem na África, aonde você não vai ficar no meio de um leão. Lá tem um grupo de leões ali, você não vai ali no meio ficar ali, porque é um leão selvagem. Então, tudo que o Pai criou trabalha nesse equilíbrio do bem e do mal, vamos colocar assim entre aspas, né? Então a força negativa e a força positiva, como você falou, o som mono e o som estéreo, né? Os dois lados ali trabalhando em conjunto para deixar uma coisa tipo agradável ao ouvido, né? Uma corda muito apertada, ela vai fazer um som estranho e uma corda frouxa também. Então ela precisa equalizar numa frequência de equilíbrio para ela conseguir, em conjunto com outras cordas que também afinadas nesse mesmo eixo, elas conseguem emitir um acorde agradável, né? Então isso é muito louco. Eu acho que a beleza da vida está no equilíbrio. É muito bonito, é muito gostoso quando você lidar com coisas equilibradas, né? E eu acho que é isso, o meu exemplo aí é isso aí. Assim, quando eu digo que o equilibrado é esse que escolheu um lado e ele insiste num lado, ele não tô compactuando dizendo que é um radical. Eu não tô falando, é certo ser um radical. Acho que o radical é o desequilibrado e a diferença de um radical, de uma pessoa extrema, né, que escolheu um extremo, para uma pessoa que equilibrou em um dos lados, é que o extremista ele é um ignorante, enquanto que o equilibrado ele só ignora, entendeu? Essa é a grande diferença. Mas o meu ponto mesmo que eu quero observar é isso, que
uma pessoa equilibrada não é uma pessoa isenta. Uma pessoa que fica entre esses dois caminhos, ela não é equilibrada. Ela está completamente desequilibrada, ela não se decide. Basicamente é isso. Power, vou complementar só o que já foi falado já, de uma forma bem rica, né? Que o Carlos falou sobre a questão de que a gente, primeiramente, a gente entender que a gente é corpo, alma e espírito, já é um passo rumo a esse centro, a esse equilíbrio, né? Porque a partir desse conceito a gente forma uma questão maior, mais abrangente sobre a questão de equilíbrio. Porque vamos supor que a nossa alma ela é como se fosse uma janela, o nosso espírito é como se fosse uma janela, o nosso corpo é como se fosse uma janela, entende? E se a gente abre uma janela só e deixa as outras duas janelas fechadas, a ótica é muito mais limitada, entende? A percepção é muito mais limitada. Assim como um cinema 2D é muito mais limitado do que um cinema 3D, entende? É uma ótica mais abrangente de você ver as coisas. Então, a questão que eu percebo assim na sociedade é que a gente desenvolve muito uma área da nossa vida, como por exemplo a área física, corpo, o trato material também. A gente desenvolve muito isso, que é um extremo, desenvolver só isso, e as outras partes a gente deixa à mercê. Nós temos que desenvolver na mesma proporção. Assim como o Carlos deu o exemplo das cordas. A gente afinou uma corda, mas tem as outras, também tem que estar afinada, equalizado, para que em conjunto aquilo soe uma coisa bacana e legal aos nossos ouvidos, né? E a mesma coisa, a nossa alma ela precisa se desenvolver na mesma proporção do que a nossa área espiritual e a nossa área material, que aí já envolve o corpo, a área material, posso falar da área profissional, trazendo para esse lado também, entende? E o que nós temos hoje os padrões são símbolos de extremos. Nós temos isso na política, esquerda, direita. Nós temos a questão do extremo da religião, a incredulidade, por outro lado, o ateísmo. Nós temos símbolos de extremos, mas nós não temos símbolos de equilíbrio latente. Você não vê algo assim latente na sociedade falando sobre essa questão de equilíbrio. Não questão falando, mas exercendo na prática mesmo. Você não percebe isso, você percebe sempre um símbolo, ou de esquerda ou de direita, ou de um extremo ou de outro, né? Por isso que a gente falou um pouco, trouxe essa questão da espiritualidade, que eu falei uma vez sobre o próprio Messias, que ele foi o único, ele é considerado pelos próprios estudiosos como o único ser que já veio na sua essência, na sua identidade, como um ser equilibrado. Todos os outros espiritualistas, eles tiveram que tirar do zero essa questão de equilíbrio. Eles tiveram que passar por extremos, passaram por situações para poder desenvolver e chegar a esse raciocínio que a vida ela vale a pena ser vivida em um estado de equilíbrio, que significa um estado de harmonia da própria vida. Aproveitando aí o que o Johnny está falando sobre, até entra um pouco o que o Israel trouxe, né? Um exemplo, o cara ele decide, vamos usar aqui o exemplo o João e o Pedro, né? Supomos que o Pedro ele seja aquele cara que ele é mais atraído pela ideologia política de esquerda, extrema esquerda, né? Aquela coisa de revolução mesmo, de implantar o socialismo em uma sociedade, como em muitos países que funciona, né? Enfim, beleza, esse é ele. E temos o outro amigo, que já é um cara mais de extrema direita, né? Aquela coisa de 0% de Estado, quanto maior o Estado, menor o cidadão e tal. O que se trata aí o equilíbrio? Esses dois caras, eles, igual Israel falou, eles já estão em um caminho correto do equilíbrio por saberem quem eles são dentro de tantas ideologias, né? Tem a direita, mas tem a extrema, né? A própria direita tem as suas divisões que se discordam e brigam entre si. Assim é a direita e a esquerda, né? Falando de uma orientação política. O cara que sabe quem ele já é um cara que ele já tem ali um certo equilíbrio. Não é aquele cara do chove não molha, tá ligado? Tá mais bem exatamente, ele tá mais ali, ó, tá próximo da barra.
Agora, qual que é a chave nisso? Será que eles conseguem ter uma amizade, conversar de política, de uma ideologia que funcionaria no Brasil ou em qualquer outra nação, sem desfazer a amizade? Eu acho que esse é o ponto. Por exemplo, uma pessoa escolheu entre a direita e a esquerda. Ela é extrema. Não interessa o lado que ela escolheu. Eu acho que o equilibrado, o que define o equilibrado, por exemplo, eu sou de direita, você de esquerda. Eu escuto, eu entendo, eu concordo em muitas coisas, mas eu não vou seguir por esse Você caminho. quer ver um bom exemplo? Já tenho a minha identidade. É uma pessoa equilibrada, a pessoa que já tem uma identidade. Exatamente. Então tá mais próximo a barrinha, igual o Johnny disse. Mas e aí? Até que ponto ele está equilibrado? Será que ele vai deixar a ideologia política dele subir a cabeça a ponto de defender aquilo com unhas e dentes? Que ele não vai conseguir manter uma amizade? Um bom exemplo disso é um comentário que o Ciro Gomes fez. Eu tava vendo recentemente. Eu acompanho muito a política, não só vendo o que os caras falam, como estudando mesmo, como surgiu essa coisa de direita, esquerda, né? E eu tava vendo o Ciro, ele tava falando sobre aquele Fernando Holliday, né? Aquele deputado do MBL. Ele falou assim, ele chamou ele de Capitãozinho do Mato, né? Falando que ele é um cara assim, trazendo aquela época antiga, da época dos senhores tipo de engenho, né? O Capitão do Mato era um negro que ele era em pró da casa grande e contra os seus próprios escravos ali. Ele era um senhor ali, né? Os próprios escravos não gostavam dele, porque ele era um carrasco. Ele era um negro que batia nos próprios irmãos para tipo, agradar os patrões por alguns privilégios ali. Então o Ciro Gomes ele comparou ele com esse tipo de cara, usando esse exemplo. Por quê? Porque na cabeça do Ciro não existe esse equilíbrio, não existe. Ou você é de lá ou você é de cá, e cada um tem que ficar no seu quadrado, entendeu? Ele acha assim que não tem como um negro ser contra cotas, por exemplo. Ele acha que isso é ir contra algo fundamental. Ele não consegue parar e pensar, mas cara, será mesmo que cotas 100% top é bom mesmo? O que os negros dizem a respeito disso? Ele não pensa. Ele já tem a ideologia dele, a crença dele, e o negro que for contra é um capitãozinho do mato, entendeu? Então eu acho que isso está muito implementado na sociedade. Eu acho que o que causa muita desgraça, muita indireta do Facebook, briga entre amigos e tantas outras coisas, é a questão de não saber separar, é a questão de quão longe você está da barrinha ali, tá ligado? Porque sempre você vai ser um pouco extremo em alguma coisa ou outra, mas mano, fica próximo à barra, tá ligado? Não exagera, não defende isso como verdade absoluta, não é bem assim. Porque você não estudou história. Mas cara, nós não sabemos até que ponto os livros são manipulados, né? Não sabemos se realmente existem umas famílias por detrás do governo mundial, né? Você fala isso, eu lembrei do meu avô, que ele sempre disse isso pra mim. Ele fala assim, existe uma versão, a sua, existe a dele e a verdade. Entende? Não existe direito, não tá. É um equilíbrio. Você pega o direito, esquerda e equilíbrio. Mas entre dessas você tem uma luta. Mas sabe o que acontece, ô Johnny, Israel? As pessoas elas têm um problema em admitir que o outro tá certo, porque na cabeça dele ele vai ter que abrir mão do que ele já crê para crer no que ele crê. Eu falei, não, cara, isso é verdade. Mas, cara, beleza, é verdade, mas eu tenho a minha verdade também. O que eu tô falando também é verdade, né? Até a série Vikings, ela aborda um pouco disso, né? Tem ali o Ragnar, que é um Viking de raiz e na essência dele, e ele tem ali um escravo, o Athelstan, que é um cristão, né? E aí e é muito louco a relação deles, porque chega um pé que o Athelstan, ele fala, cara, Thor existe, eu vi na tempestade, né, batendo em seu martelo, mas o meu Deus é Jesus Cristo, ele fala isso. E o Ragnar fala a mesma coisa, fala assim, cara, eu quero ir pra Valhalla. Mesmo sem dar spoiler, né, já dando spoiler, aliás, do rolo, né, fala, cara, eu tô aqui, mas quando eu ouço o trovão, pra mim continua sendo pra Thor. mim continua sendo Thor. Então o que acontece? Não tem problema, cara, em você admitir que aquilo é verdade.
Você não precisa eliminar o outro 100% para colocar a sua verdade em cima. Nós podemos convergir em ideias, né? Você tem a sua verdade, que também faz sentido. Talvez o socialismo mesmo na ideia é muito interessante. Power, cara, é um negócio assim que até agora ninguém conseguiu implantar. Mas nós não devemos nos apegar a detalhes, né? Entendeu? Então eu acho que esse assunto é muito relevante por conta disso, né? Quantas pessoas não vivem um caos por falta de equilíbrio? Acho que é nesse ponto que eu queria chegar. Consegui chegar no ponto. Tem que esperar o pessoal falar um pouco, né? Pra pegar o fio da meada. Então, eu queria chegar nesse ponto que o Carlos falou, Israel também, que é essa questão que eu abordei no começo. A gente quer eliminar os extremos, os símbolos de extremos, mas eles são importantes para inspirar a gente a ser pessoas equilibradas. E o que eu vejo que as pessoas encontram muita dificuldade, cara, e isso eu vou trazer agora até para a área emocional, a gente não abordou tanto, já para finalizar esse bate-papo, que é a questão de que se, por exemplo, se você for ver ali até a questão da política, só para finalizar esse assunto, se você for ver na questão ali da esquerda, vai ter coisas ali positivas, cara, muito boas. Vai ter coisas ruins, que é abomináveis, que quem olha com bom senso vai ter. Na direita, a mesma coisa. Só que as pessoas não têm o equilíbrio de pegar aquilo que é bom de um lado e pegar aquilo que é bom de outro lado e usar aquilo para seu favor e para favor da sociedade. Isso que as pessoas têm dificuldade. Então a gente prefere eliminar aquilo que a gente não concorda. Entende? E o extremo não tem essa finalidade. Mas também é totalmente errôneo e errado alguém falar eu sou equilibrado. Tenha medo desse tipo de pessoa, entende? Porque você falar que você está em um caminho que você decidiu trilhar, ok. Agora você fala eu sou uma pessoa equilibrada, eu tenho medo, entendeu? E essas pessoas são as pessoas que vão apontar. Elas têm um problema, elas vão transferir, vão terceirizar os problemas. Tipo, é o mundo que está um caos, é a política que está um caos, é a família que está um caos, é o trabalho que não está virando, é a faculdade que está complicado. Sempre é terceirizando. E nunca Nunca ela se volta para o interior. É aí que a gente quer chegar, nessa questão de viver uma vida equilibrada. É quando você deixa de olhar para fora, você começa a entender que os problemas são internos, entende? O problema social nada mais é algo que se agravou de cada ser e criou essa egrégora de coisas, de conflitos na sociedade. Você entende? E a gente fica tipo terceirizando, seja um político, seja um jogador, transferindo. E até a gente presta atenção, você percebe que tem pessoas que concordam com você em tudo, cara. Essas pessoas você tem que ter um pé atrás. Pessoas que só concordam com você representam um extremo. Ou pessoas que só discordam de você. Entende? Uma pessoa equilibrada, ela vai concordar quando tiver que concordar e ela vai discordar quando tiver que discordar. O que acontece muito nisso que você falou também é as pessoas, elas se fecharem em uma bolha social. Elas se colocam ali só próximo de pessoas que concordam. Quem não concorda, ela se afasta, exclui, bloqueia. Isso é partidário. Isso que a gente chama de partido e que evolução. E assim, a gente sabe que o Brasil ele é partidário em todas as questões. O Brasil hoje em dia, dentro da política e fora da política, ele não tem um conceito de família, entendeu? Ele já tem um conceito partidário, ele vai se encostar em quem está concordando. Quem não concorda, ele vai tratar, ele vai colocar como inimigo e vai bombardear isso de todas as formas. Vai colocar na mídia, vai tentar fazer várias coisas, entendeu? Colocando como inimigo mesmo. E isso eu acho que é um extremo que não é algo benéfico. Não é algo que de fato ajude uma sociedade, entende? Eu acho que a gente precisa viver a vida, buscar longe da perfeição, longe de sermos seres equilibrados, seres cósmicos equilibrados, mas sempre buscando o melhoramento, sempre buscando estar no meio da barra. Claro que vai ter situações que vão te tirar do meio da barra, desse estado de harmonia, muitas situações, mas você sempre perseverar para estar pelo menos próximo, entende? Pelo menos próximo. Mas é o que os filósofos hoje, os mais pop, né? O Pondé, o Clóvis, o Cortella e etc. Eles falam uns negócios muito interessantes
principalmente o Clóvis, ele fala assim, cara, corre de quem tá feliz todo dia. A pessoa que acorda e tá feliz todo dia, cara, ela tem um problema, mano. Essa pessoa é totalmente desequilibrada. Se essa pessoa, ela vive um mar de rosas, completamente desequilibrada. Do mesmo jeito que uma pessoa que acorda de cara feia todo dia, entendeu? Tipo, eu acho que o equilibrado, ele não é a pessoa que olha o mundo, ele não é um positivista nem um negativista. Ele é um realista. Ele olha a vida do jeito que é. Ele olha pra si, olha pro mundo e não vê um mar de rosas, né? Ele vê o mundo do jeito que é e ponto. Ele não tenta fantasiar, não tenta criar fantasias para sua vida, porque o ponto, acho que o desequilibrado mesmo é aquele que maquiou toda a sua volta, ele vai criando realidades que não existem. Ele acorda, ele vai viver na vida dele não como se ele fosse um ser humano, mas um personagem, né? Ele acaba, cara, completamente desequilibrado. As pessoas ela não totalmente fora do eixo. E aí nisso você já assimila todo ao seu redor na ótica do desequilíbrio. Você se casa assim, tratando a esposa nessa mesma ótica, não de satisfazer e tornar feliz, mas de que ela te satisfaça e te faça feliz. Quando ela para de fazer isso, já acabou, entendeu? Aí aí você vem pra uma igreja, sei lá, uma comunidade, e de repente é sempre assim, você espera que a realidade ao seu redor te supra de alguma forma. As positivas, ok, as negativas eu não quero. E aí fica assim, o cara envelhece, ele não vira um sábio. Hoje nós, infelizmente, não temos sábios, temos poucos sábios dentro da nação brasileira, por viver em uma sociedade que vive desequilibrada, uma sociedade partidária, uma sociedade que não consegue olhar para o próximo e ver ela mesma, né? Igual o exemplo, o Japão, cara. Eu acho até engraçado, eu vi uma vez numa rede social assim, porque a mulher, tipo, japonesa, quando termina com o marido é um caos, né? Porque em cada esquina ela olha pros caras e lembra dele, porque é igual, é parecido. Eu acho que o brasileiro, ele tem esse problema de se ver no próximo. Ele quer sempre tirar vantagem, ele não consegue olhar pra você e ver e se ver em você, porque é essa coisa, não, eu tive como inimigo, não, peraí. E se for de esquerda, então acabou, velho, você é o demônio, entendeu? Se tá com a camisa do Lula livre, vixe, velho, na próxima esquina você vai ser apedrejado, ou do Bolsonaro, né? Porque hoje infelizmente é assim, cara. Um lado da moeda é Bolsonaro e da outra é Lula, velho, entendeu? Joga, dá o cara e coroa e vê quem que vai morrer primeiro. Infelizmente é essa a realidade que nós vivemos. Mas eu acho que ainda há esperança, porque eu acredito que isso tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Não somos só nós que estamos tratando isso, né? Eu já vi muito desse assunto em outros lugares, então eu acho que o pessoal está acordando para essa realidade, né? Não dá para fugir, não tem outro país. Nós somos isso daqui, nós somos brasileiros, e aí? O que dá para fazer? Nós podemos nos tratar diferente, compartilhar isso com o máximo de pessoas para que elas tenha essa expansão e sai da caixinha. O negócio é sair da caixinha. O sistema te colocou numa caixinha e quer que você seja ou de direita ou de esquerda para você brigar, e é tudo um tabuleiro, onde cada peça ali tem o seu movimento. Quando você... Não, cara, você é um cavalo, você tem que andar em L. Aí quando você quer fazer o movimento da torre, você não pode, porque você é cavalo. É isso. Formatado. Exatamente, é formatado. Aí quando você sai da caixinha, você começa a enxergar que você é só parte de um tabuleiro. E aí você começa a fazer as coisas diferentes, se comportar diferente. Verdade. É isso, galera. A gente aqui está tentando, a partir de nós, né, tirar o véu da ilusão, o véu da Maia, e entender, se conectar ao espírito da criação e entender as coisas, né, como elas são na realidade, né? E não como elas foram projetadas ou imaginadas por nós. O que a gente está falando aqui, a gente não desenvolveu essa linha de pensamento, ou mais uma linha de pensamento, para compartilhar com a humanidade, não. A própria criação nos dá essa informação. A própria criação dá o sentido e a informação de equilíbrio, de estado de harmonia, como os elementos, os 4 elementos, as 4 estações que têm a finalidade de equilibrar o ser humano.
entende? E várias coisas na criação já dá essa informação para nós de que o estado de harmonia que precisamos buscar é um estado equilibrado da vida. E somente isso, só estamos extraindo a informação que a própria natureza nos dá. Nós não estamos aqui inventando ou criando mais uma ideologia, mais uma linha de pensamento, não. Nós só estamos recebendo e transmitindo aquilo que a própria criação nos dá, de graça, né? Nós ainda não pagamos por isso, nós recebemos de graça. Só precisamos ser perceptíveis para isso, né? E é isso, galera. Espero que vocês compreendam aí e que vocês possam refletir sobre essa questão que nós abordamos hoje, que é o equilíbrio. E longe de sermos seres equilibrados, mas sempre entender que existe um padrão, sim, mas que talvez nós nunca vamos alcançar esse padrão, mas que nós venhamos a nos esforçar para sermos menos desequilibrados e mais equilibrados para as nossas famílias, para a nossa convivência com o nosso próximo, no nosso trabalho, porque assim nós vamos ser mais úteis para as pessoas, né? É isso.